Olá pessoal, vamos para mais uma questão do Enem de 2023, questão número 140 do caderno azul. Um aluno perguntou por que eu estou fazendo só o caderno azul e não das outras cores. Gente, é tudo igual, tá? As questões são todas iguais, porém o que muda nas cores? É a ordem, exatamente para evitar cola, evitar algum tipo de fraude. Então eles fazem cores diferentes, misturando as questões para que o gabarito não fique igual, beleza? Então a única coisa que muda são os gabaritos, mas as questões apenas estão fora de ordem. Então eu escolhi o caderno azul para ter uma referência e todo mundo segue por aqui, tá? Muito bem, a questão número 140 é uma questão de estatística. Aliás, gente, é um assunto que cai todo vestibular do Enem. Então, guarde bem o conceito. Não, claro que não vai cair exatamente igual a essa questão, mas o conceito de estatística vai estar sempre presente. E esse conceito aqui, onde você tem que saber o que é média, o que é mediano, o que é moda, é fundamental. Então, fiquem comigo até o final para a gente estar firme nesse assunto aqui. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia, comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Aí temos a alternativa: mediana igual a média, que é menor do que a moda; mediana igual a moda, que é menor do que a média; mediana menor do que a média, menor do que a moda; moda menor do que a média, menor do que a mediana; e por último, moda menor do que a mediana, que é menor do que a média. Bom, então de qualquer maneira nós vamos ter que calcular os três valores: média, mediana e moda. Então vamos começar com a média, que é fácil, porém o cálculo muitas vezes o aluno se atrapalha. Então vamos lá, ó, média. Gente, veja que aqui é uma média aritmética, porém como ela tem as quantidades de motoristas que fizeram a viagem, torna-se aqui uma média ponderada, na verdade, né? Então onde o peso seria a quantidade dos motoristas aqui. Mas vamos lá, ó. Quantos motoristas fizeram uma viagem? 10 motoristas. Então, 10 motoristas fizeram uma viagem, mais 10 motoristas fizeram duas viagens, então multiplica aqui por 2, mais 55 motoristas fizeram 3 viagens, mais 25 motoristas fizeram 4 viagens, mais 50 motoristas fizeram 6 viagens e 10 motoristas fizeram 7 viagens. Isso aqui é a quantidade de viagem. Agora eu vou dividir pelo total de motoristas. Qual é o total de motoristas? 160. Tá? Não precisa nem somar por aqui pelo gráfico, porque ele já falou aqui no enunciado que 160 motoristas. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer esse cálculo aqui. Média. 10 vezes 1 vai dar 10. 10 vezes 2 vai dar 20. 55 vezes 3 vai dar 165. 25 vezes 4 vai dar 100. 50 vezes 6 vai dar 300, mais 10 vezes 7 vai dar 70. Somando tudo isso aqui vai dar quanto? 10 mais 20 dá 30, 30 mais 165 dá 195, 195 mais 100 vai dar 295, 295 mais 300 vai dar 595, 595 mais 70 vai dar 665. Dividido por 160. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui direto o cálculo, mas se alguém tiver dificuldade em divisão, não se acanhe, pode escrever aí ou pode mandar inbox, falar assim, como é que eu faço da melhor forma essa divisão, tá? Então, como isso aqui é um assunto mais do fundamental, vou considerar que você sabe fazer, mas se tiver dificuldade, escreve aí. Então, a média vai dar aqui 665 dividido por 60. Olha só, gente, eu recomendo sempre fazer conta com valores mais baixos possíveis. Se der para você simplificar a fração, é melhor, tá? Então 665 e 160, um está terminado em 5, outro está terminado em 0, então dá para dividir por 5. Então simplifica por 5. 665 dividido por 5 vai dar 133. 160 dividido por 5 vai dar 32. Olha só como que fica mais fácil você fazer essa conta aqui, tá? Então fica 133 dividido por 32.
vai dar 4,156, ou arredondando 4,2 aqui para uma casa. Então essa é a média de viagens, tá? Então essa viagem varia de 1 a 7, só não tem de 5 viagens. Então a média de viagens foi 4,2. Agora vamos para a mediana. A mediana é onde o aluno mais se atrapalha. Gente, mediana é exatamente aquele valor que fica no meio dessa relação aqui. Então, observe aqui, ó, eu já fiz a média aqui em ordem crescente, ó, uma viagem, 2 viagens, 3 viagens. Então, vamos ver qual é a viagem que está exatamente no meio. Então, você vai fazer o seguinte, ó. É claro que você não vai escrever uma viagem. Tem quantos motoristas que fez uma viagem? Tem 10. Então, você vai fazer assim, ó. Uma viagem, 2, 3. Ou seja, eu tenho 10 motoristas que fizeram uma viagem. Depois, eu tenho mais 10 motoristas que fizeram 2 viagens. Então, eu começo com 2, vai 2. Eu não vou escrever todos os 2. Então, até o 10º. Então, aqui eu tenho mais 10 motoristas. Então, observe que aqui eu já tenho 20 motoristas ao todo. Então, aqui, ó, de 3, eu tenho quantos motoristas? Mais 55 motoristas. De 4 viagens, eu tenho quantos motoristas? De 4 viagens, eu tenho mais 25 motoristas. 25 motoristas. De 6 viagens, eu tenho 50 motoristas. E de 7 viagens, eu tenho 10 motoristas. Bom, se você soma tudo aqui, ó, 10, 20, 75, 100, 150, 160. Então, ao todo dá 160. Onde é que está o meio? O meio, aí é que está o problema, gente. Mais uma teoriazinha aqui, ó. Se você tivesse quantidade ímpar, por exemplo, ó, eu tenho aqui aleatoriamente, tá? 2, 3, 5, 7 e 11, por exemplo. 2, 4, eu tenho 5 termos aqui em ordem crescente, tá? Sempre em ordem crescente, ou poderia ser decrescente também, mas eu sempre prefiro usar a ordem crescente. Olha só, quando eu tenho quantidade ímpar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho aqui, ó, o meio. Quantidade ímpar é fácil de definir. A mediana seria esse valor aqui, o 5, tá? Então, nesse caso aqui. Mas vamos supor que eu tenha aí 2, 3, 4, 5, 7, 11, 2, 4. Eu tenho 6, agora eu tenho 6 valores. Quem é a mediana? Bom, não pode nem ser o 4, porque o 4 não está no meio, nem o 5 também não está no meio. Quando é quantidade par, você vai pegar os 2 do meio, fazer a média aritmética. 4 mais 5 sobre 2 vai dar 9 sobre 2, vai dar 4,5. Não é isso? Isso aqui é um exemplo hipotético, tá, gente? Estou fazendo só para você entender como é que a gente calcula a mediana, tá? Então, quantidade pares, você pega os 2 do meio. E olha só, quantos elementos eu tenho aqui nessa relação? 2, 4, 6. A metade é o 3, não é isso? Metade de 6 é 3. Então sempre pega a metade mais 1. Então o terceiro mais 1. No caso aqui, o terceiro é o 4 e o quarto é o 5. Se eu tivesse 8 elementos, seria o quarto elemento mais o quinto elemento. Entenderam? Tá? Então quando pega uma quantidade par, você pega os 2 do meio. Então nesse caso aqui, ó, você pega o 2 do meio e faz a média aritmética. Bom, como eu tenho 160 aqui, quem que é metade de 160? 80. Então eu tenho que pegar o 80º elemento mais o 81º elemento, fazer a média aritmética. Não sei qual vai ser aqui nesse caso ainda, mas é fácil de calcular. Olha só. Bom, aqui eu tenho 10, com mais 10 eu tenho 20. Bom, já tenho 20 elementos, eu tenho que chegar no 80º. 20 mais 55 dá 75. Opa, estou chegando lá. Bom, mas para chegar no 80º, eu parei no 75. Eu vou até marcar aqui, ó. Então eu estou no 75º elemento aqui, não é isso? Então eu preciso mais quanto? Eu preciso mais 5 elementos. Ora, mais 5 elementos vai ser 4, não é isso? Porque eu tenho 25 4 aqui. Ora, então o elemento de número 80º vai ser o 4. E o 81º também vai ser o 4, porque ele vai estar dentro dessa lista de 25 aqui. Entenderam, gente? Beleza? Então, nesse caso aqui, é o 4. 4 mais 4 dá 8 e divide por 2 vai dar 4. Então, a minha mediana, será o 4. Muito bem. Agora, a moda, gente. A moda é o mais fácil que tem. A moda, como o próprio nome fala, é aquela que está em moda, aquela que está aparecendo mais. Quem que aparece mais aqui? Mais vezes?
É o 3, ó. 3 tem 55 motoristas que fazem 3 viagens. Né? O segundo colocado seria de 6. Então a moda é o 3, essa aqui é tranquila. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho que a moda é menor do que a mediana, que por sua vez é menor do que a média. Tem alguma alternativa assim? Tem, é a alternativa E de escola aqui, ó. Entenderam, pessoal? Pode ser que alguém tenha ficado com alguma dúvida na mediana, mas se tiver, gente, escreve aí nos comentários que eu faço questão de tirar sua dúvida aí com o maior prazer, beleza? Se você gostou da aula, achou essa aula útil, não deixe de fazer a sua inscrição, convida aí seus amigos para conhecerem esse canal e também deixe o seu like para que o YouTube possa reconhecer e divulgar cada vez mais esse nosso trabalho aqui, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.